A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Hoje, o Senhor, Ele quer falar ao coração dos irmãos a respeito de deserto. Hoje eu estarei ministrando sobre o deserto. E durante as ministrações, durante a ministração, eu estarei falando do motivo, que nós entramos no deserto e algumas de suas fases, alguns dos estágios do deserto. E eu tenho certeza, que algumas pessoas vão até se familiarizar. Só que eu quero te dizer algo. Eu não estarei aqui falando só do deserto, Não será falado aqui só do deserto, mas também da solução para o deserto. Porque não é propósito do Senhor que você permaneça no deserto, que você fique só no deserto. Esse não é o propósito do Senhor para a sua vida. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Deuteronômio 8:2. Tem uma parte muito importante, tá? Eu não vou estar lendo, o versículo 2 todo, mas uma parte muito interessante, que fala da seguinte forma: eu te coloquei no deserto para saber o que existia em seu coração. Aleluia. Amados, nós sabemos, que ninguém gostaria de fazer parte do deserto. Ninguém quer ficar no deserto. Ninguém quer entrar em um deserto. Só que tem muitas coisas que nos fazem chegar até o deserto. E uma das coisas que nos fazem chegar até o deserto é a desobediência. Desobedecer a Deus. Desobedecer o centro da vontade do Senhor. Quando nós chegamos, nós entramos no deserto, é porque algo aconteceu. Algo que não agradou o coração do Senhor. E por amor, a nós, Ele nos leva ao deserto para tratar conosco. E algumas das coisas, que nos levam ao deserto é o afastar de Deus. É muitas das vezes, os cônjuges, terem atitudes contrárias às vontades do Senhor. É nos afastarmos da vontade do Senhor. Porque qual que é o propósito do Senhor? Que nós venhamos entender que Ele deve estar acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento do Senhor, que nós devemos amar a Ele acima de todas as coisas. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Nós amamos o nosso cônjuge, o nosso filho, os nossos pais, tudo em primeiro lugar. E não é isso que o Senhor quer. Então, o Senhor, Ele nos permite ir ao deserto para reconhecermos que não podemos viver sem Ele, que nós somos totalmente dependentes dEle. E algumas das atitudes que nós tomamos muitas das vezes, para chegar ao deserto, eu tenho certeza que você já está pensando aí, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E realmente, pode ter sido realmente essa atitude que te levou ao deserto. E no deserto tudo acontece, É lá que aprendemos a ter intimidade com o Senhor. Passamos a depender totalmente dEle. Então eu quero que você entenda hoje, que o que Deus quer verdadeiramente é que você passe a depender dEle. Que você não fique na dependência de nada e nem de ninguém, mas sim que você venha depender totalmente dEle, Então, o que acontece? Muitas das vezes, nós entramos no período de deserto por falhas humanas, As nossas falhas humanas, na qual desagrada ao Senhor, como eu já falei ali no começo. E vamos citar algumas situações, tanto mesmo dentro do casamento, Dentro do casamento, a palavra de Deus fala que o homem ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, Dando a sua vida por ela, cuidando, zelando, protegendo. E muitas das vezes, o marido ele deixa a desejar nessa fase, nessa parte, deixando assim o seu casamento a desejar. Aí muitas das vezes Deus permite que ele vá para o deserto por esse motivo. Da mesma forma a esposa. A Bíblia fala o quê? Que a mulher ela deve ser o quê? Submissa ao seu marido. E o que a mulher faz?
ela quer tomar frente de tudo que o marido quer fazer, né? Ou até mesmo quer tomar frente de tudo o que o marido, né, tem que fazer, que é para o marido fazer, dever dele. Não é porque hoje em dia as mulheres têm, né, o seu lugar na sociedade, só que a gente tem que entender o nosso papel também diante do Senhor. Então, amados, o que acontece? Isso são coisas que nos levam ao deserto. E não só conjugal, aqui eu quero citar também exemplos, né? Muitas das vezes um filho, ele vai para o deserto porque desobedeceu o pai. Ele não viveu ali ao honra teu pai e tua mãe para que os seus dias na terra sejam prolongados. Então são várias fases, né? Então, porque nós não estamos aqui só no deserto do casamento, né? Nós temos vários desertos. O deserto que a pessoa, ela está num leito de enfermidade. São várias situações. Então, amados, o que eu quero dizer para vocês? É que o propósito dos desertos é para que você se aproxime do Senhor. Então, que você já comece a ter esse entendimento. Você não está no deserto por acaso. O Senhor, ele tem um propósito no deserto para a sua vida. E também o Senhor não quer que você fique para sempre no deserto. Então, eu estarei citando aqui, né, alguns estágios do deserto. Que o primeiro, que são 3 estágios, tá? Que eu peguei os mais importantes, porque eu quero explicar para vocês esse estágio. O primeiro estágio, né, é aquela fase que você descobre, né, que você está entrando no deserto, ou você descobre a doença, ou você descobre uma traição, ou você descobre que o seu marido não te ama mais, ou você descobre N situações. E essa primeira fase, ela é a mais dolorosa, né? A gente considera ela a mais dolorosa, a mais difícil, né? Porque nós ficamos sem chão diante da situação. A gente só quer reclamar, murmurar, questionar a Deus, né? Porque nós não conseguimos aceitar a situação. Porque o deserto, amados, é tratamento. E quem é que quer ser tratado? Só que a Bíblia fala o quê? Que o Senhor, ele corrige a quem ele ama. Então, sinta-se privilegiado, sinta-se privilegiada pelo Senhor por estar passando pelo deserto. Então, a gente sempre, né, procura um culpado para a nossa dor, para o nosso sofrimento. Então, assim, a gente não consegue enxergar que 50% do erro é nosso, né? Ou até mais. Muitas das vezes nós mesmos procuramos o deserto com as nossas próprias mãos. Então, amados, nós ficamos tristes, frustrados, né? Sem vontade, estímulo para nada. Perde até a alegria de viver. Tem gente que se prostra diante do deserto, não é mesmo? Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor, ele quer tratar com cada um de nós. Trabalhar no íntimo do nosso coração, nos moldar, fazer vasos novos, vasos segundo a vontade dele, segundo, né, o querer dele. Então, nós vamos agora, né, estamos passando, né, pelo primeiro estágio. E depois vem o segundo estágio, que é aquele estágio que você já está mais, vamos dizer assim, conformado, né? Você já está de pé. Você já entendeu que o deserto que você está passando não é culpa de outras pessoas, não é culpa do médico, não é culpa de seu irmão, de sua irmã, de seu pai, de sua mãe, de seu cônjuge. A culpa também é sua. É sua também. E você começa a entender, né, que é você que colocou, né, algo ou alguém como prioridade, ou coisas, situações. E não é isso que Deus quer, né? Então, o que acontece? Só que aí, vamos lá para a parte mais interessante. É a parte o quê? Que você vai orar. Você vai buscar a Deus. Só que ao invés de você buscar a Deus por quem Ele é, você vai buscar a Deus pelo que Ele pode te oferecer, pelo que Ele pode dar, o que Ele pode mudar nessa situação que você está vivendo. E não é isso que o Senhor quer. O que o Senhor, Ele requer de mim, de você? Que você mude de atitude. Deus, Ele quer mudar histórias aqui. O Senhor, Ele quer mudar histórias. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar esse deserto, esse cativeiro que você está vivendo.
Mas para isso Ele quer que você mude a sua atitude, que você passe a buscar a Ele como o Senhor e único Salvador da sua vida. Porque quando você vai aceitar Ele, você fala isso. Você professa Ele, você confessa Ele como único Senhor e Salvador. Mas durante a nossa caminhada, nós não vivemos da mesma forma. Nós não mantemos a nossa palavra. Então é isso que o Senhor quer. Ele quer que você o tenha como Senhor. Então, amados, o terceiro estágio, nós vamos para o terceiro estágio agora para vocês começarem a entender. Eu quero que vocês entendam que vocês passaram ou estão passando pelo deserto, que o deserto é lugar para tratamento, é lugar para vida com Deus, intimidade com o Senhor. É isso que o Senhor quer. É lógico que, tem um tempo e a gente precisa ter paciência, tá, amados? Não é assim de qualquer forma, não. Tem que ter paciência para você superar o seu deserto. Mas você irá superar a partir do momento que você entender quem é Deus na sua vida e não o que Deus pode fazer na sua vida. Porque poder Ele pode muito. Porque a palavra de Deus fala lá em Mateus 6,33. Mas buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor, Ele quer mudar a sua história. O Senhor quer mudar a sua vida. Ele quer abençoar a sua vida, encher a sua vida de graça, entrar nessa causa que você está precisando. Mas para isso Ele quer que você se volte para Ele primeiro. Amados, como que eu consigo vencer um deserto? Eu consigo vencer um deserto. Jejum, oração, santificação, tá? Então, e fé, ter fé e confiança em Deus. Eu preciso entender que para mim conseguir vencer um deserto, para mim conseguir brigar, com o inferno, com a situação que eu estou vivendo, seja ela qual for, eu preciso entender que eu preciso me santificar, que eu preciso me encher da presença de Deus, porque automaticamente o Senhor, Ele vai começar a trabalhar na minha vida. Então, meus queridos, após colocarmos essas atitudes em prática, que é o jejum, a oração, a santificação, a busca genuína pela presença do Espírito Santo de Deus, aí sim, nós vamos para a terceira fase, que é a fase que todos almejam chegar. É aquela fase, em que já entendemos que somos dependentes do Senhor, que sem Ele nós não somos nada, que se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E é nessa fase que Deus começa a agir em nosso favor. O Senhor começa a restaurar, o Senhor começa a restituir a saúde, o Senhor começa a trazer paz aonde havia guerra, alegria aonde havia tristeza. Mas existe um processo até chegarmos até aqui, viu, amados? Não é fácil, não. Não é fácil, porém não é impossível. Porque quando você coloca o Senhor à frente da sua batalha, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora. Então toma posse neste dia de que o Senhor, Ele irá mudar a sua história, de que Ele vai mudar a sua vida. Que esse deserto não é para te matar, e sim para te moldar e te fazer segundo o centro da vontade do Senhor, porque você é vaso, você é instrumento do Senhor e Ele quer te usar, mas para que Ele venha te usar, Ele precisa te moldar segundo a vontade dEle. Porque a palavra de Deus fala que nós devemos ser igual a Cristo. Então, em nome de Jesus Cristo, tome essa palavra para o seu coração. Entregue sua vida e seus objetivos nas mãos do Senhor, pois os seus sonhos podem ser bons, mas jamais serão melhores que os planos do Senhor para você. O Senhor, Ele quer mudar essa situação. Você não vai ficar no deserto para sempre. Independente do deserto que você estiver, coloque a sua vida hoje diante do Senhor. Mude as suas atitudes. Coloque a sua fé em ação. E creia que o Senhor irá operar o sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida neste dia. Que Deus possa estar mudando
né, o seu pensamento, e que você venha ser vitorioso, que você venha ser vitoriosa para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.